Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma bem diferente, quase contraintuitiva de entender os conflitos e os percalços da vida. É uma virada de chave no pensamento que pode, de verdade, transformar o jeito como a gente encara os desafios. Então, bora lá! Vamos começar com essa pergunta porque ela vai direto num sentimento que todo mundo conhece. Aquela sensação de ser vítima das circunstâncias, sabe? Quantas vezes uma coisa dá errado e a primeira reação é pensar: nossa, o universo tá de marcação comigo. Pra gente entender por que se sente assim, primeiro a gente precisa dar uma olhada no jeito mais tradicional de pensar, na lógica que a maioria de nós usa para entender causa e efeito na vida. É o que a gente pode chamar de armadilha da lógica comum. Essa é a lógica padrão, né? O que aconteceu ontem determina o que vai acontecer amanhã. Nessa visão, a gente está sempre reagindo. É como se a vida fosse só o resultado de eventos que já passaram e que ficam nos empurrando para frente, sem muito controle da nossa parte. E a consequência disso na nossa cabeça é bem clara. A gente começa a reagir aos nós que aparecem no caminho com frustração, com raiva, com aquele sentimento de impotência, em vez de parar e tentar entender a função por trás daquilo tudo. Mas e se tiver um outro jeito de olhar para tudo isso? É agora que a gente vai apresentar a ideia central dessa nossa análise, uma ideia que realmente vira o jogo. E é aqui que tudo muda de figura. A lógica divergente diz o seguinte: não é o passado que te empurra. Na verdade, é um futuro que já foi escolhido que está puxando o presente na direção dele. Ele está organizando os eventos de hoje para que esse futuro aconteça. O ponto de partida de verdade, então, não é o conflito, e sim o nosso compromisso com o destino. Essa metáfora da semente e da árvore é simplesmente perfeita. Os eventos de hoje, mesmo os que parecem ruins, deixam de ser aleatórios. Eles viram sementes, plantadas de propósito para garantir que a árvore, ou seja, o nosso futuro escolhido, tenha a estrutura que precisa para ficar de pé. Isso quer dizer que o motor de tudo é um compromisso ativo com o destino. Os desafios que aparecem no meio do caminho não são obstáculos aleatórios, mas sim parte da própria construção desse caminho. Tá, isso pode soar meio abstrato, eu sei. O futuro organiza o presente, mas como isso funciona na prática? Vamos agora para uma estrutura mais concreta para entender por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Essa organização toda acontece através do que a gente pode chamar de tripé da realidade. Pensa nele como 3 filtros. Para qualquer coisa acontecer na nossa vida, tem que passar por eles. Primeiro, tem que atender a uma necessidade funcional da nossa teia de eventos. Segundo, tem que ter algum tipo de permissão para acontecer, consciente ou não. E terceiro, no mundo ideal, se alinha com o que a gente prefere, com o caminho que a gente escolheu. Isso nos leva para um conceito super importante, a permissão funcional. Basicamente, se um evento aconteceu, não foi um acidente. Ele serve a uma função dentro dessa estrutura maior, dessa teia que está conectando o agora com o futuro que a gente quer. Certo. Agora vamos pegar essa lógica nova e aplicar numa das áreas mais complicadas da vida, o conflito, e ver como essa perspectiva muda completamente o jogo. A mudança de mentalidade na prática é essa aqui. Em vez daquela reação emocional de por que isso está acontecendo comigo, a pergunta vira para que isso está servindo. É sair do lugar de ofensa e ir para o lugar da análise. O conflito, olhado por essa lente, vira outra coisa. Um impacto calibrado. É um sinal de que a teia está funcionando. É um evento forte o bastante para chamar a atenção e provocar uma mudança, mas não tão destrutivo a ponto de acabar com a jornada. Então, qual é a função desse impacto todo? Bom, pode ser para consolidar um posicionamento, para forçar a gente a sair de uma zona de conforto, para fazer a nossa voz chegar a mais gente, para dar mais força simbólica para o nosso projeto ou para preparar o terreno para o próximo nível de reconhecimento. Ok, já passamos pela teoria. Agora, como é que a gente transforma isso em ações e pensamentos que dá para usar no dia a dia? Vamos montar aqui um kit de ferramentas práticas. Essa aqui é talvez a ferramenta mais poderosa de todas. É só trocar uma pergunta pela outra. Em vez da pergunta da vítima, por que comigo, a gente faz a pergunta do estrategista. Para qual futuro isso está me preparando? Essa simples troca tira a gente de uma posição passiva e coloca a gente na ação, buscando o propósito do evento. E aqui vão outros pontos para a gente internalizar. Em vez de ficar julgando um evento como bom ou ruim, a gente tem que buscar a utilidade dele. Quanto mais clareza a gente tem do nosso destino, menos os solavancos do presente nos afetam. E, importantíssimo, o impacto é sinal de movimento, de transição, não de que alguma coisa deu errado.
O compromisso de verdade, no fim das contas, é zelar pela própria construção. É proteger o caminho que já foi feito e o que ainda vai ser feito, mesmo que essa construção gere algum atrito ou incomode alguém. E tudo isso, esse raciocínio todo, nos leva a uma conclusão bem poderosa e introspectiva, um ponto final para a gente refletir. Essa ideia é muito forte. A clareza de propósito cria resiliência. O sofrimento no caminho não some porque a gente vira uma pedra, mas porque a gente tem consciência do destino final. Isso muda tudo. Uma frase curta, mas com uma força imensa. Não fala sobre desviar ou evitar o problema. Fala sobre atravessar. A confiança para atravessar vem do conhecimento do caminho. No fim, depois de analisar toda essa lógica, o foco se volta totalmente para dentro. A gente percebe que a questão nunca foi sobre os outros, sobre o que acontece lá fora. A questão é sobre o nosso próprio caminho. E é com essa reflexão que a gente encerra. Porque, segundo essa lógica, é o conhecimento do fim da jornada que dá sentido a cada passo, a cada desafio e a cada conflito. Então a pergunta fica no ar.